Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer esse vídeo para mostrar como vai ser o ensaio, né? Esse aqui é basicamente um ensaio de como vai ser a minha apresentação para o meu trabalho de conclusão de curso. E isso vai ser no dia 8 de dezembro. Então, isso aqui é só um momento de preparo, né? Um momento de ensaio, de organização prévia, para eu ter ali uma forma melhor para falar. Eu vou estar me orientando pelos meus slides, que vão ser ali organizados na minha fala. Então, se eu vou achar que é necessário, eu vou colocar aqui para vocês também ao longo da minha fala, e aí vocês vão vendo. Enfim, espero que vocês gostem desse vídeo. Depois, posteriormente, já tiver saído, né, se já tiver apresentado, eu venho aqui falar para vocês como foi, as considerações das avaliadoras e outros pontos importantes. É isso, espero que vocês gostem desse vídeo, a gente se vê. Basicamente, como é uma simulação, gente, a minha apresentação ela vai ser remota, eu vou estar orientando o meu olho para o meu computador, para a câmera do meu computador, como se eu estivesse apresentando para minhas professoras. Então, eu vou estar olhando mais para o computador aqui, como se eu estivesse apresentando para elas, mas às vezes eu vou tentar olhar para vocês também. Então, é basicamente isso, para vocês acharem porque eu tô olhando para cá e não para vocês, porque isso aqui é um ensaio, tá? São 15 minutos de apresentação, eu não tenho aqui uma forma de norteio, então eu vou estar olhando pelo timerzinho aqui. E é isso, gente. A minha voz tá um pouco nasalada, porque eu acabei tendo gripe nesses dias pra trás, eu tô me recuperando ainda. Então essa voz não é a minha voz original, mas é o que a gente tem pra hoje. Então, bora lá! Boa tarde, professoras! É com grande satisfação que eu apresento o tema da minha pesquisa e a minha discussão da minha pesquisa ao longo desse ano sobre o título Mães Cuidadoras e Exclusão na Seguridade Social, uma análise sobre direitos previdenciários e assistenciais para mães de pessoas com deficiência, sob orientação da professora Silvana Bellini Tavares. A problemática do meu texto, ela parte ali da invisibilidade previdenciária que as mães de pessoas com deficiência enfrentam. Justamente isso contribui ali para uma vulnerabilidade econômica dessas mulheres, especialmente na fase mais avançada delas. O objetivo geral, ele consiste em trazer uma análise da lacuna previdenciária que essas mulheres, enquanto mães, enfrentam. Isso seja pelo ingresso ou não, né, pela dificuldade delas ingressarem ou permanecerem no mercado de trabalho, e também pela razão ali desse trabalho de cuidado desempenhado. Então, é uma análise desse ato previdenciário. Com objetivos específicos, os principais eu destaco: analisar a presente revisão de literatura sobre a mulher que cuida do seu filho com deficiência, verificar atualmente os critérios existentes para as aposentadorias, levando em consideração o RGPS, que é o Regime Geral de Previdência Social, e também trazer um mapeamento de projetos de lei que podem lhe trazer um asseguramento, né, uma segurança, uma proteção para essas mães na maternidade atípica. Enfim, a justificativa do trabalho ela parte ali dessa necessidade que se tem em debater acerca dos direitos previdenciários que essa mãe atípica não possui, justamente em vista desse trabalho que elas desempenham, que elas dedicam ali não ser remunerado nem sequer reconhecido. Como referencial teórico, eu trouxe basicamente legislações, projetos de lei, doutrinas e alguns referenciais feministas, algumas autoras feministas, das quais destaco a Lei 8.212 e a Lei 8.213 de 1991. A primeira vai falar sobre a organização, né, sobre a estrutura da Seguridade Social, e a segunda vai trazer ali como previsão o RGPS, outros regimes, dos quais eu não vou falar bastante no texto, eu vou mais me prender ao RGPS, e também vai falar sobre a perspectiva de planos de custeio. Eu trago também doutrinas, né, trabalho bastante sobre o Cardoso, mas também busco trazer discussões de Porto Araújo. Trago alguns projetos de leis importantes sobre essa discussão de lei, né, sobre essa discussão da temática, como, por exemplo, o projeto de lei 1225 de 2024, do qual ele vai possibilitar que a segurada ali, o pai ou a mãe atípico, tenha a possibilidade de contribuir de forma facultativa com uma alíquota reduzida. O projeto de lei 2859-B de 2020, que vai trazer ali uma criação da Semana Nacional de Maternidade. Ele foi inspirado justamente numa lei rondoniana, né, lá do estado de Rondônia.
O projeto de lei 2647 de 2021, que tem ali a possibilidade de levar em consideração a contagem do tempo de serviço dessas tarefas assistenciais e também da criação dos filhos. E por último, o projeto de lei que eu acho mais importante para essa discussão, que é o projeto de lei 2757 de 2021, que vai trazer a possibilidade de uma modalidade de aposentadoria para as mães, no geral. E como recorte de gênero, eu trago a Safiotti, eu trago a Crushel e também trago a Catherine Marshall, dentre outras teóricas, na discussão do texto. Bem, a metodologia empregada ao longo da construção do trabalho foi a perspectiva metodológica qualitativa, onde eu basicamente utilizei estudos próximos, porque é uma discussão pouco explorada atualmente, então usei descritores nas bases de dados, como por exemplo maternidade, pessoas com deficiência, mães atípicas, BPC-LOAS, Previdência Social e Seguridade Social. A análise de resultados. Alguns pontos importantes a serem trabalhados, né, que foi constatado e demonstrado ao longo do trabalho. A seguridade ela é dividida em 3 grandes áreas: a assistência social, a saúde pública e a previdência social. A saúde pública e a assistência social, você não necessita contribuir previamente, ou seja, basta que você tenha algum tipo de contingência, ou seja, basta que o usuário necessite, ele vai ter a possibilidade de acessar essas 2 grandes áreas. A previdência não, ele precisa ter alguma contingência para poder acessar essa área. Então, essa contingência, né, essa obrigatoriedade da contributividade já é uma barreira para essa mãe, porque ela não tem vínculo empregatício. E o trabalho que ela desempenha não é reconhecido. O RGPS, que é o Regime Geral de Previdência Social, ele vai trazer normas de cobertura para os trabalhadores, sejam eles da iniciativa privada, sejam eles da iniciativa pública. E essas normas de cobertura vão poder cobrir vários tipos de contingências, como, por exemplo, incapacidades temporárias ou permanentes, desempregos involuntários, idade avançada, tempo de serviço, encargos, prisão ou morte, por exemplo, no caso de prisão, o auxílio reclusão. No caso de morte, a pensão por morte. Então, são várias formas de cobertura que o RGPS vai poder cobrir. Enquanto a análise do trabalho foi feita, a discussão e a escrita do texto, foi constatado que nenhuma dessas naturezas previdenciárias consegue abranger essas mães que cuidam, né, que desempenham atividade de cuidado em casa. Então, as naturezas previdenciárias, elas são taxativas. Se você não cumpre obrigatoriamente aqueles requisitos, você não consegue se encaixar nessa modalidade. E essa mãe vive uma insegurança duradoura frente ao direito previdenciário e frente à previdência social como um todo. Relatórios importantes foram trabalhados ao longo do texto, como, por exemplo, o relatório de 2018 da Organização Internacional do Trabalho, que ele enfatiza, ele traz o dado de que mais de 3/4 do tempo gasto ali são de trabalho cuidado não remunerado. É um número muito grande, muito expressivo. Por que isso acontece? Por que ele não é levado em consideração para fins de contabilização do produto interno bruto? É por questões de hegemonia de poder, né? As hegemonias de poder masculino nas relações entre os homens e as mulheres, pela assimetria dos papéis, pela naturalização de que o trabalho de cuidar, né, o ato de cuidar é inerente ao corpo feminino, à mulher. Então, essa hierarquia de gênero, essa assimetria de papéis, tudo isso consolidam e estruturam para que esse trabalho não seja reconhecido. Por exemplo, um estudo que eu trago é o Preparo do Jantar de Adam Smith, que é um livro onde a Catherine Marshall vai trabalhar o pai da economia moderna, né, o Adam Smith. Ele estudava o açougueiro, ele estudava o padeiro, ele estudava, por exemplo, o ferreiro, entendia como funcionava a economia. Só que ele ignorava uma outra economia, que era a economia que a mãe dele, a Margaret Douglas, desempenhava para fazer todo o suporte, para ele conseguir estudar, para ele conseguir organizar a teoria dele. Ela fazia os afazeres domésticos, ela fazia, por exemplo, todos os trabalhos reprodutivos como um todo, enquanto ele desempenhava ali a função de organizar a estrutura. E é a economia que a Catherine Marshall chama de segunda economia, fazendo um paralelo com o segundo sexo de Simone de Beauvoir. Interessante notar, né, que essa economia é tão ignorada que, se ela levasse em consideração para a contabilização do produto interno mundial, ela seria ali contada com 16,4%, se relacionaria com esse PIB mundial. É um número extremamente expressivo. Trago 2 teses importantes também com relação às mães que desempenham atividade de cuidado. Uma, que é a da Eva Kitai, que fala que todos somos filhos de uma mãe. O que ela quer dizer com isso? Que todo ser humano, independente se tenha ligação de afeto ou não, ele precisa ser dependente de alguém para conseguir se constituir mais para frente, para conseguir existir. A Débora Diniz ainda corrobora mais ainda para essa percepção ao falar que
há tipos de pessoas que vão necessitar do cuidado como o caráter de sobrevivência. E isso se destina justamente às pessoas com deficiência, como casos graves, tetraplegia, autismo nível 3 de porte, onde essas pessoas não vão conseguir sobreviver se elas não tiverem um tipo de cuidado ali desempenhado regularmente. O mito do amor materno, ele também vai ser organizado, também vai ser estruturado aqui nessa relação de cuidado, porque acaba que muitas vezes ele vai ser ali embasado, né? Ele vai ser o tipo de estigma utilizado para essa maternidade que essa mãe desempenha, para eles não conseguirem ali, para eles, no caso, de fato, ignorarem, né? Para essa sociedade ignorar o que essa mãe está pedindo. Porque a figura da Maria de Nazaré, ela acaba sendo uma idealização da maternidade, né? Ela acaba criando ali toda a visão de como o corpo feminino é enxergado, sendo de fato ali destinado somente a trabalhos reprodutivos, ao trabalho de cuidado, ignorando outras demandas importantes que essa mãe acaba exigindo e muitas vezes clamando. Trago análise dos decretos ali, dentre eles o decreto 3.298 de 1999, que vai falar sobre as tipologias existentes das deficiências, que são ali distribuídas em 5 classificações, dentre as quais a gente tem a visual, a auditiva, a física, a mental e a múltipla. Outro importante ponto é que, além desse mito do amor materno, essa mãe passa, dentro da maternidade atípica, por 5 fases. Na verdade, por 5 tópicos determinados como as fases do luto da maternidade atípica. Primeiramente, ela passa pela negação, posteriormente, ela passa pela raiva, pela culpa, pela tristeza e, por último, pela aceitação. Além de questões estruturais ali que são muito modificadoras na residência, por exemplo, a necessidade dessa mãe ter o domínio da língua de sinais ou também do domínio da língua de escrita, de braille, por exemplo, caso o seu filho precise ter ali domínio dessa comunicação. Então, demandas da residência, outros fatores também vão ser ali relacionados com essa questão da mãe. Um dos estudos que eu trago, por exemplo, da Universidade Estadual de Montes Claros, de Minas Gerais, ele mostra e demonstra que de 15 mães de pessoas com deficiência, apenas uma tinha ali amparo, ela conseguia e recebia apoio do seu cônjuge. Então, além das características pessoais dessa mãe, do abandono afetivo paterno e também da ausência de recursos financeiros, tudo isso vai acabar estruturando para mais dificuldades e para mais invisibilidades frente a essa mãe que cuida e que desempenha essa atividade de cuidado. O ciclo, né, aquela inversão de papéis que a gente tem ali na velhice, onde o filho cuida do pai, a gente não tem aqui quando a gente fala sobre as mães, né, que cuida de pessoas com deficiência em casos graves, porque ela vai ter que se dedicar, ela não vai priorizar o seu bem-estar em vista daquela pessoa, né, daquele filho, daquele ente que necessita de cuidados como caráter de sobrevivência. O RGPS, ele vai trazer, então, taxativamente quem pode ser segurado pela cobertura de previdência. E há somente 2 formas, sendo obrigatório ou sendo facultativo. Obrigatório, aquela pessoa precisa ter, né, um vínculo empregatício. E isso vai ser subdividido em 5 modalidades de aposentadorias. E facultativo, ela precisa contribuir, mesmo que seja de forma de alíquota reduzida, ela precisa contribuir ainda com uma forma organizada, diferente, para tentar fazer com que ela tenha ali uma inclusão dentro do sistema previdenciário, mas ela ainda precisa contribuir. Além disso, elas não conseguem, então, de fato, contribuir, porque existe a perspectiva do mínimo existencial, né, em vista, elas não conseguem tirar um mínimo, né, um pouco para fazer essa contribuição, então elas também são negligenciadas por essa divisão da possibilidade segurada. Aí elas têm o benefício de prestação continuada, que é o BPC-LOAS. Ele não é ali da Previdência Social, ele é da Assistência Social, mas ele é organizado pelo INSS, pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, e acaba sendo também tendo algumas dificuldades, né, alguns fatores limitantes, como, por exemplo, o requisito miserabilidade. Esse quesito, miserabilidade, ele tem como fator limitante não abranger diversos tipos de pessoas. Além disso, ele é um tipo de benefício destinado a somente 2 tipos de grupos, ou seja, aos idosos acima de 65 anos e às pessoas com deficiência. Então, esse tipo de benefício, ele é destinado ao filho dela, né, não para a pessoa que cuida, mas essa mãe acaba utilizando ele como uma forma de suporte, né, como uma forma de sobrevivência. Algumas importantes inovações previdenciárias, né, e legislativas vistas fora, como eu trago, por exemplo, da Argentina, que teve reflexos importantes no Brasil, onde ela trouxe como inspiração o projeto de lei número 2757 de 2021, que é a possibilidade de existir uma modalidade de aposentadoria para o cuidado materno, ou seja, eles levam em consideração e reconhecem o cuidado materno como modalidade de aposentadoria. É interessante, então, assim, eu concluo a minha discussão, que o direito constitucional
traz ali que a Previdência Social, ela é universal, só que ela é limitada por esse fator contribuição. Aquela perspectiva de naturalizar o trabalho de cuidado ali, a pessoa, né, a mulher, também é um obstáculo que essa mãe consegue averiguar e consegue se deparar cotidianamente. A não possibilidade dela acessar o mercado de trabalho, né, o setor profissional também, por conta desse trabalho que ela exerce, essa demanda regular que ela exerce, acaba levando ela num cuidado compulsório, e isso faz com que ela seja aprisionada pela própria maternidade. Outros tipos de estigmas e estereótipos que tem sobre essa maternidade, como, por exemplo, elogios. A sociedade acaba elogiando bastante, falando que ela é uma forte, que ela é guerreira, heroína, mas eles acabam ali camuflando e não observando pontos importantes, né? Eles não escutam as demandas que essa mãe está pleiteando, e isso acaba sendo ainda mais forte em vista do mito do amor incondicional, em vista da divisão sexual do trabalho, em vista da determinação biológica recorrente, né, que acaba inibindo debates frente à predominância feminina no trabalho de cuidado. Além disso, o fato dela ter tido um filho não vai invalidar ela como uma mulher, né, e também como ser humano. Então, é imprescindível que haja ali uma rede de apoio, porque, como foi constatado pelos estudos, muitas vezes essa mãe não tem uma rede de apoio, e isso acaba comprometendo a saúde mental e física dessa mãe. Nos estudos que eu trago também ao longo do texto, essa mãe é muito propensa a ter depressão, e isso configura um grave problema, porque como ela vai cuidar de uma pessoa se ela não está sendo cuidada? Então, demandas sensíveis, como o abandono do cônjuge, a ausência de uma rede de apoio estruturada, a falta, né, de uma modalidade securitária de aposentadoria para amparar essas mulheres, tudo são obstáculos em vista dessa discussão. Enfim, eu espero que essa minha pesquisa ela traga ali, né, ela consiga contribuir para ampliar esse debate e que a gente tenha ali a resolução de quem cuida da cuidadora, quem cuida daquela pessoa que cuida. Aqui eu finalizo trazendo algumas referências dos slides e agradeço pela atenção. Bem, gente, essa foi ali, né, esse foi o meu preparo para a minha apresentação do trabalho de conclusão de curso. Eu ainda preciso ajustar alguns pontos, eu preciso estar mais organizada na fala, eu preciso me sentir um pouco mais segura, mas eu acho que está muito bom, né? Eu acredito que esteja extremamente bom, porque foi um trabalho bastante construído, bastante estudado, é um tema pouco explorado, então é uma discussão muito importante referenciada, né? Uma discussão muito importante com relação a essa temática, e eu acho que vai ser um trabalho muito bom, que vai ser uma apresentação linda. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!